avaliação política e democrática sobre o estado do país nesses 23 anos de paz ou de governação do Partido MPLA, qual é a posição da oposição e quais são os principais desafios? Qual é a diferença entre o poder e a palavra governar, do ponto de vista jurídico? Quando é que o MPLA vai começar a governar, afinal? Sabemos nós que falta pouco tempo para o MPLA se manter no poder. E o presidente João Lourenço, o principal titular do Poder Executivo, a quem podemos cobrar a responsabilidade das condições sociais que o país hoje atravessa. A lei constitucional surge num contexto conturbado, um contexto de confusão, um contexto de conflito. E a lei constitucional é aprovada de forma unilateral. Por isso é que, em 1975, quando alcançamos a independência, houve a lei constitucional. Só começamos a ter a Constituição, um documento aprovado unilateralmente, resultado das eleições de deputados que vão lá discutir e aprovar, em 2010. E a Constituição também, ela acaba por englobar um conjunto de conteúdos porque é resultado da vontade dos deputados. Que tem suscitado intensos debates, que é a proliferação de partidos políticos à boca das eleições. Isso deve preocupar-nos enquanto cidadãos? Nesse tempo de governação, 50 anos, e tempo também de oposição da UNITA, a UNITA tem vindo a usar um instrumento que, na nossa perspectiva, não se adequa. Até quando é que a UNITA vai continuar a usar este instrumento? Eu quero perguntar aqui o nosso ativista social e como é que está a ver a liderança do MPLA e qual é o vosso pensamento de contrapor a governação do MPLA nas próximas eleições? Simplesmente do ponto de vista negativo. Portanto, quando nós estamos a falar de governação, pode-se analisar em duas perspectivas, positiva e negativa. E quando eu via o senhor deputado a falar sobre não consegue-se fazer uma viagem sem se deslocar da esquerda, ou seja, simplesmente utilizando uma faixa, é porque antes não havia uma estrada. E se há uma estrada, é porque essa estrada foi se degradar. O que devia ser apresentado é a perspectiva sobre remodelação, construção de uma nova infraestrutura. Falou sobre governação, prendeu-se simplesmente do ponto de vista negativo. E passa a ideia de como se a democracia ou a defesa dos direitos e garantias fosse uma questão ligada intrinsecamente à luta. A questão de direito, ou seja, a questão de democracia, é propriedade do povo. Não se pode fazer uma ligação quando está a falar da democracia, olhar simplesmente para o mito. A democracia pertence ao povo e o povo é quem dá a responsabilidade de quem está a governar e governar em nome do povo. Ao longo dos 23 anos, podemos destacar 4 legislaturas significativas. Será que sente-se confortável com os resultados ou o impacto dessas legislaturas? Em resposta, os panelistas deram as seguintes bocas. Para o deputado Monteiro Eliseu, entende que hoje se está surgindo muitos partidos políticos. É porque a UNITA levou a morte, a pancada toda do regime até que chega agora a ser democrático. Agora os outros estão a dirigir, é possível falar, mas no passado ninguém falaria, eles deixaram no banco sozinho. Ou não foi? Três poderes, poder legislativo, executivo e judiciário. Num país sério, o primeiro poder seria o legislativo, que aprova as leis, legisla. O judiciário a seguir, o último seria o executivo, porque o que gera não é dele, é do povo. E se o executivo recebe uma chamada do deputado, querem questionar uma rubrica. Se o juiz ligar para ir preso, os países sérios funcionam assim. Mas aqui é o contrário, não é? As barbas estariam no boi, estariam no cabrito. Sobre o Cuenda. O Cuenda é uma dívida que cada um dos angolanos aqui temos. É o financiamento do Banco Mundial. Como está sendo gerido, o dia que vamos pagar todos, vamos saber como é que foi gerido. Por isso, vamos fiscalizar. O companheiro José, não, o deputado tudo que falou é só o negativo. Eu, quando me referi da faixa,
daqui ao Uambo, a vez de andar na tua faixa, anda na faixaria. Estou a chamar a atenção dos políticos que não envelhecem nos seus partidos. Tornaram-se apenas boca de aluguel e a barriga lhe substituiu a cabeça. Porque é por isso que eu vos disse desde 75 que na UNITA se rende para o MPLA. O MPLA não enche, a UNITA não acaba. Eu não disse isso. Então eu estou a representar uma província onde as padarias estão no Mamadou, os armazéns estão no senegalês, as cônicas estão no chinês, os cabrités estão nos lanca, os enfermeiros são cubanos, os médicos são russos, os donos são guarda, cupapata, lavador. Já o jurista Laurindo Mande. Essas leis todas foram copiadas em Portugal, infelizmente. Infelizmente. E em 2010, quando escreveram esta Constituição da República, que segundo o Mário Monteiro escreveram à noite, escreveram com o objetivo de manutenção do poder. Infelizmente os juristas não têm nenhum outro papel para mudar este quadro. Porque o jurista depende do político. Quem escreve a Constituição, quem aprova a Constituição não é o jurista, é o político. Passa para a Assembleia Nacional, que são deputados eleitos por partidos políticos. Nós, os juristas, é simples, é só pegar essa Constituição e explicar, só isso. Infelizmente, nós não podemos fazer absolutamente nada. Quem deve fazer isso é o povo, porque o povo vai à eleição para eleger um governo, se vai retirá-lo ou não. Porque se de facto nós tivéssemos crise econômica, se de facto, não teríamos de gastar dinheiros inúteis. Você vê o presidente até agora já fez cerca de 120 viagens no estrangeiro. Por cada viagem o presidente gasta 350 milhões de dólares. Estamos em crise. Não. Calcule, você viajou 120 vezes, por cada viagem de 120 vezes, você gasta 350 milhões de dólares. Que crise é essa? Que não quer chamar um mês para gastar 60 milhões de dólares. Que crise é essa? Que crise é essa que um mini-jogo de Afrobasket já gastaram, cada jogador, 25 milhões de moedas e carros de luz. Nós não estamos em crise nenhuma. Quanto à questão da nomeação de juízes, é simples. O presidente da República, João Lourenço, também é presidente do MPLA. Posso perceber? Quando o presidente da República, João Lourenço, que também é presidente do MPLA, nomeia o juiz do Tribunal Supremo, nomeia o juiz do Tribunal Constitucional, nomeia o juiz do Tribunal Supremo Militar, nomeia os procuradores, interfere do ponto de vista direito. Porque quando você me nomeia, de forma indireta, eu dependo de ti. Tivemos essa brincadeira de interferência no concurso da PGR. Tivemos dois mais votados, dos quais a Constituição diz que o presidente dos dois mais votados indica um. Não tem lógica nenhuma. Se nós já realizamos eleições, eu e você, no nosso órgão, você é o mais votado, que eu. Só que depois no meio aparece o presidente, ele vai decidir entre eu e tu quem deve ser o procurador. Não é interferência. Não é interferência. E para o ativista social António Gomes. Para te dizer, nós só temos democracia no papel. Eu vou dar um exemplo, não é? Quando um presidente da República interfere diretamente, não é? Enquanto político do Poder Judicial, isso não é democracia. O que enquanto ativista, deve fazer? Eu sou ativista cívico. O que eu faço? Eu vou para as comunidades, não é? Eu esclareço as comunidades, eu explico às comunidades aquilo que são os seus direitos. Eu faço eles entender aquilo que são os seus direitos. Não é? Agora, lutar pelo poder enquanto ativista não é minha obrigação. É obrigação a UNITA, por exemplo, lutar pelo poder. Que lute. Mas agora o MPLA também poder, não é? A história do poder é, eu já estou cá no poder, eu vou fazer de tudo para não sair. E tu que está lá do lado de fora, faça qualquer coisa para entrar. Eu como ativista, o que eu devo fazer? Eu vou ao Mário, eu vou ao Carlos, eu vou à Benguela, eu vou ao Lubito, eu vou dizer assim, ó, você tem direito disto, daquilo. Você pode fazer isso e aquilo. Por isso que nós lá no João da Liberdade, a gente sempre defende. Você deve respeitar a Deus, deve cumprir a lei, deve respeitar as autoridades e os pais. Assim, foi refletido os 50 anos de governação do partido MPLA em Angola e 50 anos do partido UNITA na oposição. A sala da ADRA, a Antena Benguela, foi pequena para acolher o debate numa organização da Associação dos Estudantes de Direito para a Cidadania
e do movimento Reagir Consciente para a Mudança. Benguela 7, a notícia em tempo real.